Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós continuamos a nossa série de mensagens expositivas em toda essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Filipos. E nós já aprendemos que o grande tema dessa carta, do ensino do apóstolo Paulo aos Filipenses, se resume a uma palavra, que é a alegria. Então nós intitulamos essa série como uma série chamada a alegria incomensurável, aquela alegria que nós não podemos medir e que não cabe em nossas vidas. E nós, na semana passada, estudamos e vimos o testemunho pessoal do apóstolo Paulo sobre a sua conversão. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, prosseguindo para o alvo com alegria. É possível uma pessoa perseguir o alvo de Cristo na sua vida, mas mesmo assim não ter a alegria de seguir a Cristo. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando que sim, nós temos um alvo para ser alcançado, nós temos um objetivo na nossa vida cristã, e esse objetivo, essa caminhada tem que ser também uma caminhada marcada pela alegria. E nós vamos ver então Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Filipenses 3, de 12 a 16, e a palavra de Deus nos diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivam de acordo com o que já alcançamos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, que os nossos corações hoje estejam abertos para receber o ensino da Tua Palavra. Que essas palavras que são tão conhecidas da maioria dos cristãos possa renovar as nossas vidas nessa noite. Que possamos, ó Deus, desejar profundamente, de uma maneira intensa, corrermos a carreira da vida cristã, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Pedimos isso a Deus, e por isso nós oramos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vimos na semana passada que o próprio apóstolo Paulo deu um testemunho pessoal a respeito da sua própria experiência. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele escreveu para os filipenses combatendo aqueles que ensinavam que para seguir a Cristo é necessário
também você praticar alguns tipos de obras. E o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho falando a respeito da religiosidade. E ele diz que a religiosidade, uma pessoa que se esforça para alcançar a Deus através dos seus próprios méritos, essa pessoa só encontrará o fracasso, porque é impossível nós merecermos a salvação através de uma vida religiosa. Nós aprendemos na semana passada que o apóstolo Paulo considerou tudo isso perda. O ser um judeu, o ser um fariseu, o ser uma pessoa muito religiosa. Ele reconhece que tudo isso não tem valor algum. E ele deixa essas coisas de lado, porque agora ele encontrou a salvação e a alegria em Cristo. Existe uma frase muito interessante do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Ele diz o seguinte: sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro. Quando Deus ele quer usar uma pessoa, quando Ele quer usar um homem, quando Ele quer usar uma mulher de uma maneira muito especial, antes dele usar essa pessoa na sua obra, Ele primeiro realiza uma obra na vida dessa pessoa. E essa obra de Deus na vida dessa pessoa que Ele quer usar, muitas vezes se traduz em quebrantamento. Realmente Deus faz com que os homens que Ele quer usar de uma maneira muito especial, primeiro sejam quebrados. E foi essa a experiência do apóstolo Paulo. Deus o esmagou. E por que Deus o esmagou na estrada de Damasco? Porque antes de Deus usar o apóstolo Paulo, Paulo primeiro precisava se esvaziar do seu orgulho, e ele era alguém extremamente orgulhoso, era alguém que era extremamente obstinado e teimoso. Para que o apóstolo Paulo se tornasse um grande servo de Deus, antes foi necessário que Deus o esvaziasse de si mesmo. E essa verdade é uma verdade que continua viva nos dias de hoje. Deus ainda anseia por usar homens e mulheres de uma maneira poderosa, mas para que isso aconteça, Ele quebra homens e mulheres, para que esses homens e mulheres não confiem mais em si mesmos, mas confiem unicamente na pessoa de Deus. Paulo então ele troca a sua vida religiosa pela alegria da salvação em Cristo. O seu maior desejo é ser como Jesus. E os últimos versículos que nós lemos e estudamos na semana passada dizem exatamente isso. O desejo do apóstolo Paulo era participar dos sofrimentos de Cristo e também da ressurreição de Cristo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. Agora ele prossegue nos versículos que nós acabamos de ler e vamos ler mais uma vez. Veja o que ele diz: não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade,
devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É muito interessante porque essa passagem, esses versículos, de uma maneira muito específica, o apóstolo Paulo, ele tira figuras de linguagem de algo que era muito conhecido pelos cidadãos da antiguidade. Ele tira o seu ensino da figura do atletismo. Ele ensina a partir dessa imagem de pessoas que se inscrevem, de corredores atletas que se inscrevem para participar de uma maratona, de uma corrida em Atenas nos Jogos Olímpicos. É com essa figura desses Jogos Olímpicos que eram realizados em Atenas, onde a corrida, a prova principal era justamente essa corrida, que o apóstolo Paulo então focaliza as nossas atenções para que então possamos aprender lições preciosas da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte, que para que uma pessoa pudesse competir nos Jogos Olímpicos de Atenas, era necessário que essa pessoa, esse competidor, fosse um cidadão grego. Aqueles que não possuíam a cidadania grega não poderiam participar e competir nessas provas. E isso é muito interessante porque, com isso em mente, nós entendemos que o que o apóstolo Paulo está falando nesses versículos não é que a salvação em Cristo é destinada simplesmente àqueles que são capazes de vencer a corrida da vida cristã. Não é isso que ele ensina. O que ele ensina é que para participar da corrida da vida cristã, é necessário que você, em primeiro lugar, seja um cristão. Somente aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, aqueles que reconheceram que necessitam da salvação em Jesus, de que Jesus é de fato o seu único e suficiente Salvador, somente essas pessoas é que podem participar dessa corrida da vida cristã. Aqueles que foram salvos por Jesus e que, portanto, têm a sua cidadania garantida nos céus. Portanto, irmãos, não é uma corrida para ganharmos a salvação, mas sim é uma corrida que fala do nosso relacionamento com Deus, da nossa responsabilidade na santificação, ou seja, de sermos parecidos com Cristo aqui e agora, de termos mais de Jesus em nossa vida, a cada dia, a cada semana, a cada ano. Esse é o objetivo da corrida da vida cristã. E uma das coisas que nós precisamos entender então é que a conversão, quando uma pessoa se entrega a Jesus, isso não representa a linha de chegada. Pronto, a pessoa se converteu, ela se batizou e não existe mais nada a ser feito. Não, a corrida da vida cristã nos ensina que a conversão, antes de ser a linha de chegada, é simplesmente a linha de largada, rumo a uma vida eterna, que começa no momento em que entregamos nossas vidas a Cristo, que
continua durante a nossa experiência nessa vida e que vai ser culminada quando Cristo voltar ou quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. E com isso em mente, essa prova de atletismo, essa corrida da vida cristã, nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesses versículos 3 atitudes que nós devemos ter em relação à nossa vida, e é isso que nós vamos aprender nessa noite. E a primeira atitude que nós devemos ter para sermos bem-sucedidos nessa prova, nessa maratona, nessa corrida, é a atitude de uma avaliação, de uma autoavaliação. Veja o que o versículo 12 nos diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Veja bem que essa é a experiência do apóstolo Paulo, aquele que foi chamado de Deus para ser a luz para os gentios, o apóstolo para os gentios, aquele que foi o maior escritor da palavra de Deus no Novo Testamento, aquele que foi o maior plantador de igrejas no mundo, aquele que de fato estava preso e sofrendo porque amava a Jesus e ao Evangelho. O apóstolo Paulo, ele mesmo demonstra na sua vida uma autoavaliação, e por 2 vezes nesse texto ele admite que ainda não tinha alcançado o auge de ser como Cristo, de ter na sua vida a perfeição. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que esse é o objetivo. Jesus nos conquistou, nos alcançou para sermos parecidos com Ele, mas o próprio apóstolo Paulo admite que ainda ele não tinha chegado a esse ponto. Ninguém pode afirmar com certeza que é perfeito como o Senhor Jesus Cristo. O problema era que os judaizantes, ou seja, aqueles que se diziam cristãos, mas diziam o seguinte: olha, não basta crer em Cristo, é necessário também vocês passarem pela circuncisão, é necessário ainda vocês demonstrarem obras na carne, para então, quem sabe, ganhar a salvação. Paulo combate esses ensinos e combate aquelas pessoas que diziam o seguinte: não, vocês têm que olhar para o nosso exemplo, porque nós somos um exemplo de perfeição. E o apóstolo Paulo nega isso na sua vida, que alguém pode dizer que é perfeito, e também diz que esses falsos mestres estão equivocados. Nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida. Uma pessoa que não é capaz de refletir sobre a sua vida e de fazer uma autocrítica, não tem a possibilidade de crescer, não tem a possibilidade de se aperfeiçoar, de amadurecer, de se desenvolver. Pessoas não gostam de realizar uma autocrítica, elas gostam de criticar os outros, mas não gostam de realmente parar e se colocar diante de Deus e verificar como anda a sua vida. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele faz isso e ele diz: olha, eu não alcancei ainda, eu não cheguei lá, e ninguém deveria ter a presunção de dizer que é igual a Cristo. Se alguém afirmar que alcançou, que é perfeito,
nós devemos, em primeiro lugar, apresentar para essa pessoa um bom espelho. Em segundo lugar, nós devemos perguntar isso para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, quem sabe para os seus próprios filhos. E tudo aquilo que uma pessoa pensa e afirma, com certeza irá cair por terra. Veja bem, que o apóstolo Paulo aqui, ele não está usando de falsa modéstia, ele não está querendo aparentar uma piedade assim, não irmãos, olha só, eu não cheguei lá, ele está sendo sincero, verdadeiro. É muito interessante, porque nós podemos também ver algo muito interessante, que um escritor famoso nos diz, que é conhecido da grande maioria dos irmãos: se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. C.S. Lewis. Veja bem, se o maior pecador que você conhece não é você, então você ainda não se conhece. Parece que o apóstolo Paulo, ele tinha exatamente a consciência de quão pecador ele ainda era. A perfeição não será alcançada nessa vida, e muito menos pelos nossos próprios esforços. A parte da graça de Deus é impossível. Paulo, ele contrapõe-se contra os falsos mestres. Ele reconhece a sua real situação, e reconhecer a nossa real situação é importante, porque nos ajuda a combater o comodismo na nossa vida espiritual, ou então o orgulho espiritual. Dois extremos, duas ciladas, dois erros. Nós podemos nos acomodar espiritualmente e simplesmente nos contentarmos com aquilo que nós já alcançamos, ou então nós podemos cair em outro extremo, o do orgulho, de acreditar que nós já somos pessoas perfeitas diante de Deus. O objetivo da vida cristã, então, é a progressão, não a perfeição, porque nós não vamos alcançar isso aqui. É a progressão, é o progresso, é o crescimento, e não é a estagnação. Esse seria um bom momento para você refletir sobre a sua vida e pensar sobre a sua real posição na vida cristã. Talvez seria muito importante você detalhar aí na sua mente uma fórmula e pensar em quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo você já conheceu o Evangelho, quanto você tem de conhecimento bíblico, conhecimento a respeito da vontade de Deus, dos mandamentos do Senhor, e contrapor esse tempo com a sua experiência. O que você tem feito com todo esse tempo e com todo o conhecimento que você alcançou até agora? Esse é o tipo de avaliação que nós devemos realizar se queremos ter uma atitude correta na corrida da vida cristã. Mas Paulo, ele continua e ele nos fala de uma segunda atitude, e essa segunda atitude se encontra justamente em Filipenses 3, a partir do versículo, a segunda parte do versículo 13. Veja o que ele diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E aqui nós estamos falando da atitude do esquecimento. E sim, isso é algo extremamente importante para aqueles que querem alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus,
em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que ele deixava o passado para trás, que as coisas que aconteceram na sua vida devem ser deixadas lá no passado, não devem ser colocadas diante de nós no presente, e muito menos deixar que o passado dirija o nosso futuro. Quando Paulo usa esse verbo, esquecendo-me das coisas, ele denota a ideia de um esquecimento total, completo, de um abandono do seu passado. Quando isso se relaciona à ideia do atletismo, esse termo aqui de esquecendo-me das coisas que para trás ficam, revela aquela atitude daquele corredor que alcança um adversário e ele consegue ultrapassar o adversário nessa corrida. E uma vez que ele ultrapassa esse adversário, ele não fica olhando para trás para saber se ele está próximo ou não, se ele ficou muito para trás ou se ele está na sua cola. Não, uma vez que ele ultrapassa o competidor, ele não está mais interessado naquele que foi superado, mas sim ele está interessado no próximo corredor que está à sua frente. O corredor que tem uma atitude correta em relação à corrida, ele não fica olhando para as coisas que foram superadas, mas ele fica olhando para aqueles que estão à frente, e ele está de olho na fita da chegada do prêmio, onde ele irá completar a corrida. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo olhando por sobre os ombros para contemplar aquilo que nós fizemos no passado, quer sejam coisas boas ou quer sejam coisas ruins. Não, nós devemos ter essa mesma atitude do apóstolo Paulo, de não ficar olhando para trás. Imagine a experiência do apóstolo Paulo, o testemunho que ele nos deu no texto que nós estudamos na semana passada. Ele dá todas as suas credenciais, ele diz o que ele era, ele dizia o que ele fazia, mas ele dá essas credenciais, mas não permite que o seu passado domine o seu presente ou determine o seu futuro, porque tudo que ele fez, que ele considerou perda, aquilo que ele se envergonhava, porque ele mesmo diz que era um perseguidor da igreja, e na estrada de Damasco é interessante, porque quando o Senhor Jesus Cristo aparece para ele, Jesus faz uma pergunta, e ele diz assim: Saulo, por que me persegues? Ou seja, ao perseguir os cristãos, ao perseguir a igreja de Cristo, na verdade o apóstolo Paulo estava perseguindo o próprio Cristo. Ao querer dizimar a igreja cristã, ele estava querendo dizimar o Senhor Jesus Cristo. Ele fala disso não com orgulho, mas ele dá um testemunho, mas ele não fica preso a essa vida passada antes do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, que aqueles que correm olhando para trás tropeçam. Por incrível que pareça, você pode até não acreditar, mas eu fiz parte de uma equipe de atletismo, lá na escola, no segundo grau, ensino médio hoje, né? E eu fui inscrito para participar do revezamento 4%. Muito bem. É aquele que você passa o bastão e tudo mais, e nós competimos algumas vezes nessa prova, lá nos jogos da cidade e tudo mais. E uma das coisas que era muito importante nessa prova é que você precisava estar atento, sim,
a passagem do bastão, porque era isso que definia a corrida, e você não podia deixar aquele bastão correr. Você sim, ficava olhando um pouco para trás, mas já interessado naquilo que estava à frente, que as pessoas derrubavam o bastão e perdiam a corrida. Aqueles que ficam correndo e olhando sempre para trás se distraem. Quando nós olhamos para trás, nós podemos tropeçar e não concluir a corrida da vida cristã. E nós precisamos entender aqui que, apesar de nós não sermos perfeitos, apesar do fato de que nós nunca o seremos aqui, isso não é uma desculpa para o comodismo, porque Cristo nos conquistou, nos alcançou para sermos parecidos com Ele. Porém, a cada tropeço, a cada erro, a cada pecado, a graça de Deus em Cristo continua suficiente e abundante. E mais do que isso, ela continua disponível para mim e para você todos os dias da nossa vida. Uma outra frase de Lewis diz o seguinte: o cristão não é uma pessoa que jamais era, e sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. Veja bem, que o cristão então ele pode se arrepender, ele pode se reerguer, ele pode começar de novo depois de cada queda. Você pode tropeçar, você pode cair, mas você tem condições de decidir se levantar e continuar a corrida da vida cristã. Temos uma terceira atitude que o apóstolo Paulo nos fala sobre a corrida da vida cristã, e essa atitude se encontra lá no versículo 14 e nos diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa era a atitude do apóstolo Paulo, prosseguir. E esse verbo aqui traz a ideia de alguém que se esforça, mas não apenas de alguém que se esforça, mas de alguém que se esforça intensamente. Esse é o verbo do caçador que está lá atento, que não se cansa, que vai atrás, que a presa quando foge, quando ela se esconde, o caçador mesmo assim não desanima, não desiste, mas ele vai até abater a sua presa. Isso que o apóstolo Paulo tem em mente. E é interessante porque antes de conhecer a Jesus Cristo, Paulo caçava, perseguia os cristãos. Mas agora, depois que ele encontrou a Cristo, ele só persegue um alvo. E esse alvo é ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? É a fita que marca a chegada da corrida. Esse era o objetivo de cada atleta: cruzar a linha de chegada. Qual era o prêmio que Paulo buscava intensamente? Ele mesmo diz: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele queria alcançar o prêmio que era o próprio Cristo, que seria dado pelas mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante porque na antiguidade, o vencedor de uma corrida, ele, depois de atravessar a linha de chegada, ele deveria se apresentar diante dos juízes da prova.
E esses juízes então iriam entregar o prêmio ao vencedor dessa corrida. E qual era esse prêmio? Primeiro, uma coroa feita de louros. Se você já assistiu um desenho ou algum filme da Grécia Antiga, você vai saber o que é essa coroa de louros. Era aquela coroa feita com aquelas folhagens verdes. Aquela coroa representava que aquele atleta era um vencedor, era o rei daquela prova, daquela corrida. Também era dado um prêmio significativo de 500 dracmais àquela pessoa, ao vencedor. Além disso, aquele vencedor tinha toda a comida paga pelo Estado, pelo governo da cidade. Então ele poderia ir aos restaurantes, ele poderia fazer a compra de toda a sua alimentação, e tudo isso era custeado como parte do seu prêmio. Além disso, da coroa, do dinheiro e desse privilégio de comer de graça, e como ele é muito bom, né? Ele também tinha o privilégio de ter reservado para si os melhores lugares nas apresentações e nos teatros. Se fosse nos dias de hoje, pensa naquele camarote, o número 1, o mais especial, aquele que é reservado simplesmente para as autoridades ou pessoas com muito dinheiro. Esse era um dos privilégios do corredor que vencia a prova. Mas veja bem, o apóstolo Paulo não está olhando para prêmios terrenos que passam. A coroa de louros iria murchar, o dinheiro seria gasto, o prazer da comida iria passar, o reconhecimento que ele tinha também rapidamente seria de uma importância menor. Não é isso que o apóstolo Paulo tem em mente. Ele tem em mente um prêmio celestial, o prêmio da vida cristã, que diferente do prêmio terreno, é eterno. Enquanto os gregos corriam para obter uma coroa perecível, o cristão não é assim. Ele almeja receber uma coroa imperecível das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Spurgeon mais uma vez disse: aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Se você faz de Jesus o seu tudo, você encontrará tudo e ganhará um prêmio do próprio Senhor Jesus Cristo. Concluindo, você precisa manter o ritmo da sua corrida. Mantenha-se em linha. Versículos 15 e 16 nos dizem o seguinte: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus os esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, aqueles que já têm uma maturidade na vida cristã vão reconhecer que essas verdades que Paulo diz são verdades que devem ser perseguidas por todos os cristãos. Nós precisamos avaliar onde nós estamos. Nós precisamos nos esquecer das coisas que ficam para trás, e nós precisamos prosseguir em direção
ao alvo, ao prêmio celestial. Mas se alguns de vocês pensam de uma maneira diferente, não veem a importância de correrem, de se esforçarem, Deus irá esclarecer isso para cada um. E Paulo termina dizendo assim: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A maturidade de uma pessoa, ela é contraposta à juventude ou à criancice de uma pessoa. Quando você olha para um homem maduro, você consegue distingui-lo, até mesmo fisicamente, de uma criança que ainda é imatura, que não está apta para a vida adulta. A maturidade vai nos fazer entender que realmente a vida cristã não é um tiro de 100 metros. Infelizmente muitos cristãos vivem assim. Eles se convertem e começam bem, mas no meio da caminhada desistem, ou começam a caminhar. Não, a vida cristã é uma maratona de resistência. Você cresceu mais nesses últimos meses do que você cresceu no último ano. Você tem mais alegria e dedicação a estudar a palavra de Deus. Você serve mais hoje do que você servia no ano passado. Você doa, contribui mais para o reino de Deus do que você contribuía no ano passado. Você tem vencido pecados na sua vida mais nesse ano do que você venceu no ano passado. Você tem mais alegria no Senhor. Você se contenta mais com o Senhor nesse ano do que você se contentou no ano passado. É disso que nós estamos falando, de progressão, de progresso. Vivamos aqui é um termo militar, que significa permanecer em linha. Se você é cristão, você precisa manter essa postura. Ainda que você não consiga correr na velocidade que outras pessoas, você deve manter a sua postura de corredor. Você precisa entender que continua correndo a vida cristã. Não importa se você é novo ou velho, se você conhece muito a Deus ou conhece há pouco, todos nós já temos uma estrada traçada, uma pista traçada, e o objetivo é que todos nós, independente se somos mais maduros ou mais imaturos, todos nós temos que correr essa corrida e todos nós temos que chegar na reta e atravessar a fita final. Ninguém vai perder a sua cidadania, ninguém vai perder a sua salvação, mas é verdade, nós podemos ser desclassificados para a corrida, e mais, nós podemos deixar de subir ao pódio. Portanto, nós devemos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio da vocação celestial, ser como Cristo e ser recebido e premiado por Cristo. Terminando, você está progredindo? Você tem mais de Cristo na sua vida do que você tinha há um ano atrás? Ou não? Tem pessoas que ao invés de progredir, regridem. Ao invés de avançar, retrocedem. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Uma outra pergunta muito importante aqui: você ainda está preso a algo do passado? Existem coisas que nós fizemos no nosso passado que são verdadeiros laços, cordas que são amarradas em uma das nossas pernas, que mais cedo ou mais tarde
irão nos puxar e derrubar? Será que você busca ter mais de Cristo na sua vida de uma maneira incansável? Será que você dedica esforços à sua vida cristã como você dedica esforços para ir bem na sua profissão, para ter dinheiro, para fazer a viagem no final do ano ou nas suas férias, para comprar um determinado objeto, para ter um objetivo, um sonho concretizado? Será que com essa mesma intensidade que você busca essas outras coisas, você também busca ser mais parecido com Cristo? Hayken diz o seguinte: nós ainda não somos o que devemos ser, mas pela graça de Deus, somos o que somos. E um dia, seremos tudo o que Deus planejou para nós. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos lá. Amado Deus e Pai, o Senhor que conhece os nossos corações e sonda as nossas vidas, sabe exatamente o quão distante nós estamos do Teu alvo para as nossas vidas. Por isso nós queremos pedir em primeiro lugar perdão. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a não sermos dominados pelo passado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor renove as nossas forças, a nossa motivação. Tire de diante de nós todas as desculpas, para que nós possamos nos esforçar no objetivo de ter Cristo e de alcançar Cristo em nossas vidas. Pedimos isso, ó Deus, porque somente através da Tua graça, do Teu Espírito Santo operando em nossas vidas, isso será realizado em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.